Opa, meu nome é Dinostrix e faz um tempinho que eu tô pensando num assunto bem específico: a relação da religião com os analog horrors. Recentemente, um tipo de vídeo que tem ficado muito popular são os analog horrors. Aqueles videozinhos de terror que geralmente envolvem uma criatura sobrenatural maligna, fitas VHS e barulho de rádio. Muito barulho de rádio. Eu pessoalmente adoro esses tipos de vídeo, e uma coisa que eu percebi em algum deles é que eles são mais voltados para a religião, como por exemplo o Mandela Catalog, feito por Alex Kister, e The Boiled One Phenomenon, feito pelo Dr. Nowhere. A relação entre esses dois analog horrors é que os dois são exatamente sobre uma criatura que conseguiu ter um alcance de poder enorme, podendo até serem comparados a santos. Sendo essas criaturas, em Mandela Catalog, o falso salvador, que toma o lugar do anjo Gabriel, e em The Boiled One Phenomenon, o próprio Fen, que toma o lugar do próprio Deus. Esses dois analog horrors ficaram muito famosos e muita gente gostou deles, justamente por eles serem mais assustadores. Mas o que diferencia eles dos outros, como Gemini Home Entertainment ou Happy Meat Farms? É exatamente por causa da religião. E eu vou explicar minha teoria sobre isso. O que acontece quando você não tem mais esperanças em nada? O que acontece quando você pensa em desistir? O que você se apoia quando você está com problemas? A maioria das pessoas responderia que a religião delas ou Deus, porque, de acordo com as igrejas, Deus cura tudo, Deus é a salvação. Mas o que acontece quando não há um Deus? Vamos supor uma situação. Você está com problemas envolvendo um stalker e faz uma ligação para a polícia. Um policial te atende e você começa a explicar a situação para ele. O policial pede suas informações, sua localização e algumas outras coisas. E você conta, afinal, ele está lá para te ajudar, não é? O que você não sabia é que aquele policial, na verdade, está morto. Você não está falando com um policial. Você pode muito bem estar falando com seu próprio stalker. E agora, ele tem as suas informações e você está extremamente vulnerável a ele agora. É mais ou menos isso que acontece nesses analog horrors, onde as vítimas acreditam que estão falando com um salvador, mas na verdade estão alimentando a farsa de um impostor. Elas não têm mais ninguém que possa salvar elas. Como dizem, a esperança é a última que morre, e ela morreu. Isso acontece em Mandela Catalog, com os humanos rezando e clamando por piedade, acreditando em um Deus inexistente, cedendo sem perceber a sua vida ao falso salvador. Embora Mandela Catalog tenha sido muito generalizado ultimamente por causa dos skinwalkers, alternates e tudo mais, ainda assim é um analog horror muito bom. Agora The Boiled One Phenomenon, aquilo é muita criatividade. O Fen não parece nada preocupado e seu tom de voz permanece calmo durante todas as suas aparições. O que deixa ainda mais assustador, porque ele está completamente seguro de si. Ele não se preocupa se alguma força maior pode derrotar ele, porque não existe força maior naquele universo. Ele é o ser mais poderoso e pode fazer o que bem entender. Essa abordagem é realmente muito interessante e assustadora, porque é justamente algo que está fora do nosso controle. Você está vivo à própria sorte e em um piscar de olhos pode ser a próxima vítima. Eu não realmente acho esses dois analog horrors os mais assustadores, mas esses dois ficaram muito populares na mídia ultimamente, então eu quis entender por que são considerados tão bons. E sinceramente, eles são de fato bons e criativos, mas pessoalmente eu prefiro aqueles que fazem críticas sociais, como The Boy and the Camera, Lace's Games, ou até The Boy and the Beth, que também é do Dr. Nowhere, assim como The Boiled One Phenomenon, que não precisam de uma entidade poderosa ou de algum monstro para ser o vilão. Embora em The Boy and the Beth tenha uma entidade, mas ele não é o vilão, ele é meio que um figurado. Resumindo, o vilão são os próprios humanos. E o mais assustador disso tudo é que realmente poderia acontecer com alguém, com qualquer pessoa, inclusive eu, inclusive você.